Esqueci o nome da marca. Olá, alunos e alunas. Hoje nós temos um novo vídeo com o professor Ícaro. Nós vamos aprender sobre o uso do multímetro digital. O professor vai utilizar para esse exemplo aqui o multímetro da marca Keyside, tá? Ele é o modelo U1233A. Ele é um multímetro bem arrojado, tá? Ele custa em torno de R$500. Um aluno fez a favor de prestar para o professor para fazer esse teste e nós vamos utilizar ele durante os nossos experimentos. Ele é um multímetro muito bom, ele tem um monte de funções que eu vou mostrar para vocês. O que é que eu vou fazer para vocês antes de começar o vídeo? Eu vou mostrar para vocês como ele é mais ou menos, mas para vocês verem ele aqui, tá? Apenas vocês darem um look para ele aqui. Aqui nós temos a lanterna dele e aqui nós temos essa visão geral dele aqui, tá? Ele é um multímetro muito bom, ele não é pesado. Ele tem um monte de funções que eu vou mostrar para vocês durante o vídeo, tá? Antes de nós começarmos esse vídeo, vocês precisam saber que para entender o uso corretamente do multímetro digital, vocês precisam ter dois conhecimentos. Vocês precisam saber sobre circuitos elétricos e sobre grandezas elétricas. Se vocês não viram o vídeo ainda que o professor fez sobre esses dois assuntos, clique aqui e vocês podem ter acesso a esse vídeo. Então, vamos começar. Primeiramente, o que acompanha um multímetro digital? A gente precisa entender que os multímetros, eles acompanham geralmente algo que é chamado de ponto de prova. Vai ter um local que vai no equipamento e outro que vai para o ponto que nós estaremos medindo, tá? Existem vários modelos de pontos de prova, como esse modelo aqui, que é um pouquinho mais parrudo, esse daqui que é um pouquinho menor. Ambos os dois aguentam até 750 volts. É muito interessante a gente trabalhar sempre com eles, não mais do que o valor que está escrito neles. Sempre vai estar escrito aqui, para vocês terem uma ideia, o valor que ele aguenta ali de carga ali. Tudo bem? Além desses tipos de prova, que são os pontos de prova tipo agulha, que a gente chama por causa da ponta fina que eles têm, nós temos também as pontas de prova tipo jacaré, que são muito práticas no dia a dia, que elas são exatamente essas daqui. São pontas que elas são como se fossem bocas de jacaré, que o pessoal chama, né? E você consegue trabalhar com ela agarrando o fio. Nós vamos fazer um pouquinho o uso dela hoje também. Outro tipo de cabo que você pode utilizar, de ponta que você pode utilizar nos multímetros, são os fios, as pontas de prova tipo banana. Elas são muito práticas e você consegue soldar elas em qualquer fio de qualquer tamanho. Aqui eu tenho dois fios de 10 metros, que eu soldei as pontas de prova na ponta deles, que eu consigo colocar, por exemplo, um fio em um cômodo da casa e outro fio no outro cômodo da casa e eu consigo trabalhar livremente com eles. O maior cuidado que nós temos que ter com qualquer ponto de prova é sempre tocar apenas na parte isolada dele, nunca na parte condutora, na parte de metal. Se nós tocarmos nela, obviamente nós vamos sofrer algum tipo de choque elétrico. Todos os multímetros digitais, eles sempre vão ter as escalas básicas deles, como sendo a escala de tensão alternada ou contínua. Nesse equipamento aqui é uma escala para tensão alternada, outra para tensão contínua. Vai ter uma escala para resistência elétrica. Geralmente eles têm uma escala para teste de diodo, tá? Para saber se o diodo ele está queimado ou não. Esse equipamento especialmente ele mede capacitância, que é por meio desse símbolo do capacitor aqui. Este equipamento ele também mede corrente elétrica e microcorrentes elétricas. Alguns equipamentos multímetros digitais, eles nos oferecem aqui outros botões. Este daqui tem o botão para você ligar uma lanterna, tem um botão hold, tem um botão automático, mas alguns deles oferecem um botão que é a tecla Shift, que faz com que você acesse funções secundárias no equipamento. Por exemplo, a função secundária da escala de tensão é medir frequência elétrica. A função secundária da escala de resistência é medir continuidade. E a função secundária de ambas as correntes elétricas aqui é medir, ao invés da contínua, medir na corrente alternada, tá? Um dos maiores cuidados que nós temos que ter, obviamente, ao utilizar um multímetro, é utilizar a escala correta para qualquer coisa que nós estivermos medindo. Se eu vou medir resistência elétrica, não posso colocar na escala de tensão. Se eu colocar na escala de tensão, se eu quero medir tensão elétrica, não posso colocar na escala de resistência. Se eu quero medir
resistência elétrica, não posso colocar na escala de corrente elétrica e por aí vai. Outro cuidado que nós temos que tomar, e é o maior de todos, é nós utilizarmos as pontas nos locais corretos. Se nós prestarmos atenção, as pontas de prova, elas vão ter uma ponta comum, que é o referencial negativo, uma para corrente elétricas que tem amperes e outra que mede tensão, resistência e microcorrentes elétricas. Essa ponta e esta daqui, elas são interligadas por meio de um fio rígido de 1,5 mm, o que possibilita, ao a corrente passar por esse fio, que o campo magnético gerado consiga fazer com que ele meça a corrente elétrica até 10 amperes, obviamente. Então, se você colocar essas duas pontas aqui e você tentar medir tensão elétrica, você vai fechar um curto na tomada, e isso não é a coisa que a gente quer que seja feita, tá? Você pode ou causar um acidente com você ou queimar o equipamento. Então, são dois cuidados que nós temos que tomar, principalmente são estes. E aí também a gente tem que atentar ao limite do equipamento. Esse equipamento ele mede, se eu não me engano, até 750 volts. Se eu tentar medir 1000 volts com ele, eu vou queimar o equipamento. Ele mede aqui, ele diz aqui, até 10 amperes. Ele fala aqui que o equipamento dele mede até 10 amperes. Então, se eu tentar medir o equipamento que obviamente ele meça mais do que 10 amperes, eu vou queimar o equipamento. Nós vamos fazer alguns testes aqui, aprender como medir corrente elétrica, resistência elétrica e aprender como medir tensão elétrica, ambas alternado e contínuo. Nós vamos utilizar este equipamento aqui. Este equipamento, que nem eu disse, ele é o equipamento mais arrojado, o equipamento mais caro, mas ele é um equipamento que realmente compensa pelo uso dele. Esse equipamento, ao você apertar este botão no meio, você consegue ligar ou desligar uma luz. Então, se você está trabalhando com menos luminosidade, é muito bom. Se você segurar o botão, aqui atrás ele ligou uma lanterna de LED muito forte. Então, para quem está trabalhando em painéis e tudo mais, então você consegue iluminar o painel, iluminar o equipamento ao mesmo tempo e fazer a medição. Muito legal mesmo. Não precisa colocar uma lanterna na testa ou na boca para conseguir medir com o equipamento. Essa tecla aqui é a tecla Hold. Aqui, a escala de tensão alternada. Se eu clicar em Shift, vai para a função secundária, que é em Hertz. Aqui, tensão contínua. Resistência. Se eu apertar aqui, vai para a medição de continuidade. Aqui, para medir tensão dos diodos, para saber se o diodo está queimado ou não. Este daqui é para você conseguir medir capacitâncias. E se você apertar a tecla Hold, ele mede temperatura. Tá? Colocando aqui tensão corrente contínua, apertando a tecla de função secundária, ele mede corrente alternada. Aqui ele mede microcorrentes contínuas. Se você apertar o botão, microcorrentes alternadas. O uso dele é bem simples, Nós vamos mostrar para vocês como que é o uso dele de uma maneira bem simples, que você utiliza da maneira dele, você utiliza todos os outros multímetros que você utilizar. Eu não vou falar hoje sobre multímetros analógicos, porque multímetros analógicos são bem complexos e quase não são utilizados no mercado hoje em dia. Então vamos dar um exemplo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ligar esta lâmpada aqui, simples, na nossa tomada, e vamos ver qual é a tensão que passa nela. Nós temos que ter cuidado ao apertarmos lâmpadas, porque essa parte interior dele aqui, como tem esse pinguelo, como a gente pode chamar aqui, se você apertar demais, essa parte ela pode entrar e afundar e fazer com que uma parte metálica toque na outra, fechando um curto-circuito. Então sempre tomem cuidado ao apertar lâmpadas. Não precisa apertar demais, apenas colocando a lâmpada. Sentiu que ela deu o primeiro aperto? Apenas dá uma fixada, não precisa apertar até tirar sangue. Nós vamos medir aqui a tensão nos terminais dela, aqui em cima. Vamos colocar primeiramente as pontas de prova no equipamento. Preto no comum e vermelho na escala de tensão. Professor, e se eu inverter, o que vai acontecer? Não tem diferença, tá? Em tensão alternada você não consegue medir tensão negativa ou positiva. Nós vamos ver quando nós formos medir tensão contínua que se você inverter estes polos, o valor ele muda, mas apenas muda a polaridade. Então nós colocamos na escala de tensão alternada
E vamos colocar o equipamento para ligar aqui na nossa tomada aqui, nossa fonte de tensão. Coloquei em um lado, coloquei em outro. A lâmpada está ligada. Aqui está a lâmpada, ela está ligada. Vamos ver aqui nos terminais dela, aqui embaixo dela, qual é a tensão que está sendo medida aqui. Vamos deixar ela aqui. Eu vou colocar um aqui e o outro aqui. Qual a tensão que está nos polos dela? 226,29 volts. Será que está tendo alguma perda da tomada para a lâmpada? Vamos fazer um teste. Vamos ver quanto que está chegando na nossa tomada. Vamos tirar daqui e vamos colocar direto na tomada. Vamos ver quanto que está chegando aqui. 227,2 volts. É uma perda praticamente desconsiderável, mas existe uma perdazinha. Sempre tem uma perda por causa do valor da carga. Então, simples assim. Vamos utilizar outro exemplo. Eu tenho aqui um transformador. Ele transforma 220 volts para 110 volts. Ele tem a entrada e saída dele. Vamos ligar ele aqui para nós vermos qual o valor da tensão de saída dele. O transformador está ligado, está vibrando aqui. Vamos colocar o multímetro na ponta dele para vermos o que acontece. Vejamos o valor de saída, 119 volts. Medir tensão elétrica, nós medimos em paralelo, ou seja, nós temos que colocar em paralelo com a carga. Uma ponta no positivo e outra ponta no negativo, ou uma ponta no neutro, outra ponta no fase. Assim, nós não modificamos o circuito e conseguimos medir a tensão elétrica que está nele. Tudo bem? Vamos desligar o transformador. Vamos agora fazer um teste com a escala de frequência do nosso multímetro aqui. Se eu apertar a tecla Shift, ele vai para a escala de frequência. Vamos colocar aqui em paralelo, mesmo jeito como nós medimos a tensão, para nós medirmos a frequência elétrica que está chegando aqui nessa fonte de tensão. Coloquei aqui, ele me deu 60,01 Hz. Bem exato mesmo. A frequência da nossa rede é 60 Hz. Muito simples, muito simples. Vamos fazer outro teste. Vamos testar agora tensão contínua. Eu tenho esse carregador de baterias recarregáveis. Vamos ver agora o que acontece. Vamos ligá-lo aqui e vamos medir quais são qual é a tensão elétrica nos seus terminais. Um mede pilha AA, outro mede pilha 3A, né? Vamos ver aqui qual é a tensão em cada um deles. Positivo no positivo, negativo no negativo. 14,7 volts para recarregar as pilhas AA. E para carregar as pilhas 3A, quanto que ele utiliza? 2,5 volts. Vamos fazer um teste aqui na última, só para terminarmos, ele vai dar provavelmente o mesmo valor. 11,90 e poucos volts. Esse equipamento não é um equipamento muito exato, porque provavelmente ele está velho, está um pouco enferrujado, mas a gente consegue ver que as medições dele estão corretas, estão de acordo com o equipamento, né? E agora vamos para a próxima escala, que é a escala de resistência elétrica. A escala de resistência elétrica nós podemos utilizar para sabermos se um fio está chegando em algum lugar, para sabermos se um fusível está funcionando ou não. Eu tenho aqui um pequeno fusível que nós podemos utilizar para os nossos testes. Aqui está o fusível que eu falei para vocês. Fusível, para quem não sabe, é um equipamento geralmente utilizado muito na eletrônica, que é composto de um tubo de vidro que tem um filamento dentro dele. Ao passar por esse filamento uma corrente mais alta do que ele suporta, ele quebra, impedindo a passagem da corrente. E assim eles utilizam para proteger circuitos elétricos. Também trouxe aqui duas lâmpadas de carro para nós sabermos quais são a resistência delas, tá? Elas são lâmpadas incandescentes.
então não tem problema nós utilizarmos elas. Se eu não me engano, uma está queimada e outra também, e outra não está queimada. Vamos fazer o teste agora, tá? Vamos ver. Se esta resistência tender ao infinito, isso quer dizer que ele está queimado, porque uma resistência que tende ao infinito não é não está conduzindo, o equipamento não está conduzindo com esse valor de resistência. E se a resistência der próxima a zero, isso quer dizer que não tem nenhuma resistência à passagem da corrente. Então o equipamento não está queimado. Vamos fazer o teste. Encostei em um polo, encostei no outro. Ele está dando para nós uma mega resistência. Não está dando uma resistência, mas está dando uma mega resistência. Uma resistência que chega a 40 mega ohms é 40 milhões de ohms. Isso é considerado uma isolação, uma resistência de isolação. Isso quer dizer que se eu encostar um fio aqui e um fio aqui, não vai acontecer nada, que o equipamento está rompido. Vamos medir agora a resistência desta lâmpada. Se eu não conseguir medir resistência nenhuma, isso quer dizer que ela está queimada. Se eu conseguir medir alguma resistência, isso quer dizer que ela ainda está boa. Vamos colocar uma neste lado e a outra na outra ponta. Qual valor está nos dando? Uma resistência de 0,8 ohms. É uma resistência muito pequena. 0,8 ohms é basicamente a resistência de um fio de cobre. Isto quer dizer que esta lâmpada está queimada, porque ela está com uma resistência muito pequena. Está dando basicamente continuidade entre um polo e outro dela. Vamos ver agora esta lâmpada aqui, se ela está boa ou se ela está queimada. Encostamos em um lado, vamos encostar no outro agora. Está nos dando uma resistência de 0,8 ohms. O que isso quer dizer? Que essa lâmpada aqui também está queimada. Ok? Quando as lâmpadas, tudo que tem uma resistência muito pequena, infelizmente está queimado. Tá? Infelizmente isso quer dizer que a resistência delas está com uma resistência de um fio. E quando você passa um fio aqui, e não vai funcionar da maneira que devia. Muito legal esse teste. E a função secundária dele é exatamente medir continuidade. Na função secundária dele, se um fio está encostando no outro, ele vai apitar. E no caso deste aqui, a resistência vai se aproximar de zero. E essa resistência se aproximando de zero, ele vai apitar. Vamos fazer o teste aqui também. Vejam só, está em curto esta lâmpada, e esta lâmpada provavelmente também vai dar em curto. Professor, e se ele apenas fingir apitar e ficar mais ou menos assim? Isso quer dizer que tal não está em curto. Se o equipamento ao menos ameaçar apitar, isso quer dizer que ele está em curto, tudo bem? Ele não pode nem ameaçar apitar. Se eu colocar um aqui no outro, por exemplo, ele não vai nem ameaçar apitar, porque esse fusível está 100% queimado. Outro exemplo de utilização. Quero saber se um fio chega de um cômodo a outro. Vamos fazer um exemplo. Vamos ver se a ponta deste fio amarelo é a mesma deste outro fio amarelo. Vocês viram que demorou um pouco para dar, mas mesmo com essa demora, ele deu. Isso, por exemplo, pode ser utilizado. Antes de você ligar uma instalação, ligue um lado do multímetro. Antes da instalação estar ligada no relógio, tem nada ligado na instalação, nenhuma fonte de tensão na instalação. Pegue o neutro e o fase da residência. Encoste uma ponta de um lado e outra ponta no outro. Se o equipamento não apitar, isto quer dizer que a sua instalação está certa. Pode ser que não funcione um equipamento ou outro, pode ser que alguma tomada ou outra esteja ligada errada, que alguma lâmpada não ligue, mas você sabe que o fase e o neutro não estão se encostando em nenhum momento da instalação. Mas digamos que em algum momento da instalação, por acidente, você encostou o fase do neutro.
Se você chegar no seu equipamento, encostar o fase, encostar no neutro, lembrando que a instalação tem que estar desligada. Não pode estar ligada nem nenhuma fonte de tensão, nem no relógio e nem alguma fonte que esteja alimentando a residência, tá? Se você colocar um no outro e ele ao menos ameaçar dar continuidade, isso quer dizer que em algum lugar da sua instalação você fez com que o fase encostasse no neutro por acidente ou por algum erro de instalação. Então essa escala de continuidade é uma escala muito utilizada para nós sabermos se o equipamento está ligado de maneira correta ou não. Tudo bem? Esta escala é a escala de diodo. Ele mede se o diodo está com 0,7 de condução ou no sentido contrário, se ele está isolando. Como eu não tenho nenhum diodo para medir aqui, ele também mede, na verdade, também continuidade. Se você encostar um no outro, ele vai apitar e dizer que o diodo, por exemplo, está em curto. Essa escala, ela mede capacitância em Farad. Eu não tenho nenhum capacitor para fazer essa medição, mas se você colocar em uma ponta e em outra, você consegue medir a capacitância desse capacitor. Se nós chegarmos e utilizarmos a escala secundária dessa escala aqui, ela mede graus Celsius, ela mede temperatura. Essa escala funciona apenas com um fio positivo. Então, se eu chegar e segurar este fio na minha mão, ele vai dizer qual é a temperatura do meu corpo. A temperatura ambiente nesse momento está de 25 graus, mais ou menos. Se eu segurar na minha mão, ele vai dizer qual é a temperatura do meu corpo. A gente vai vendo que ela vai começando a aumentar esporadicamente, exponencialmente. Muito legal essa escala aqui, muito legal. As próximas escalas são as duas escalas de corrente elétrica. Para medir corrente elétrica, a gente utiliza o comum neste lado aqui e o positivo neste daqui. Como que nós fazemos para medir corrente elétrica? Resistência e tensão elétrica são medidas em paralelo. Para medir corrente elétrica é medido em série. Então você precisa abrir o circuito do seu equipamento que você quer medir a corrente dele para conseguir medir a corrente dele. Isso não é muito prático em instalações elétricas. Em instalações elétricas, o mais prático que você tem para medir corrente elétrica é utilizar um alicate amperímetro, que ele pega o fio e ele envolve o fio em algumas chapas de metal, e estas chapas de metal conseguem fazer a medição da corrente até 50 amperes. Geralmente os equipamentos medem. Então, mas eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos para medir neste caso aqui. Nós precisamos utilizar, para ficar mais prático, para medir corrente elétrica, a ponta de prova tipo jacaré. Nós vamos utilizá-la aqui. Esta é a ponta de prova tipo jacaré. Com a ponta jacaré eu vou agarrar o fio que eu quero medir a corrente. Agarrei ele aqui. A praticidade é essa. Você não precisa ficar segurando o fio nela para você precisar fazer a medição. Você apenas coloca um aqui. O outro lado nós iremos colocar na tomada. Iremos mudar para estar em corrente contínua. Vamos mudar para corrente alternada. E a outra ponta do multímetro iremos colocar na tomada. Conseguimos ver que o equipamento ligou, a tomada ligou, a lâmpada ligou e ele está medindo agora a corrente desta lâmpada, que é uma corrente de 0,213 amperes. Então, na verdade, não é muito prático termos que fazer isso. Tem que abrir o circuito para saber qual é que é a corrente do equipamento. Não é muito prático. É mais utilizado isso para eletrônica do que para a elétrica residencial e elétrica predial. Tudo bem?
Eu não vou medir as microcorrentes elétricas porque eu não tenho nada que produza uma corrente tão pequena aqui comigo, tá? Então, pessoal, esse é o teste que eu tinha para fazer com vocês de sabermos utilizar o multímetro. Relembrando, qual o maior cuidado que nós temos que tomar? É se nós estamos na ponta de prova, está no local correto, é se estamos utilizando a escala correta para medir a grandeza elétrica. Tensão elétrica se mede em paralelo, resistência elétrica também se mede em paralelo e corrente elétrica se mede em série. Devemos tomar sempre cuidado. Este equipamento é um equipamento não muito barato, mas ele é um equipamento prático e é muito bom para você conseguir utilizar ele no seu dia a dia. Muito obrigado por visualizarem. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, deem um joinha e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.